2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos, e se negarmos também, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Espírito Santo, está aqui os teus filhos, conceda-nos uma palavra, alimenta a fé dos teus filhos por meio da sua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu disse a princípio que hoje é o culto de ensino da palavra de Deus, e eu quero aplicar e me ater a mensagem sobre o líder que ninguém consegue esquecer, o líder que você não consegue esquecer, o líder inesquecível, aquelas pessoas que passam na nossa vida e que deixam a sua marca, que deixam a sua história, e através da sua história constrói dentro de nós, alimenta dentro de nós uma fé que nos encosta mais em Deus, que nos leva a aproximar mais em Deus. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Aquele líder que marcou a sua vida, que deixou marcas na sua história, e que mesmo você querendo, quando você deita na sua cama, você não consegue esquecer as marcas que ele deixou e te encostou mais na presença desse Deus. A gente percebe um conto, uma antiga bênção usada pelos sábios do Oriente Médio. Eles diziam assim: quando você nasceu, você chorou, mas muitos se alegraram por meio do seu nascimento. E através da sua vida, você conseguiu construir pilares de fidelidade com pessoas. E quando você morreu, você conseguiu extrair de muitos as lágrimas, e você foi marcado por ter vivido uma vida pautada na presença de Deus e deixou suas marcas para as outras pessoas seguirem. Nós precisamos entender que nós somos, cada um de nós, exercemos um papel de liderança. Cada um de nós temos dentro de nós uma liderança. Querendo ou não, nós nascemos com um papel de liderança. Mulheres, por exemplo, têm uma liderança dentro de casa. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês: quem foi o líder que marcou sua história?
Muitos poderiam dizer: olha, meu pai foi um grande líder e me ensinou muito. Outros poderão dizer: olha, minha mãe deixou uma marca de liderança dentro de casa. O meu professor, aquele que me ensinou as primeiras letras, nunca esqueci. Ou um treinador, ou um professor, ou um pastor, alguém que exerceu um papel de liderança e que conseguiu extrair de você o melhor de você, e você conseguiu perceber: olha, eu conseguia alguma coisa, mas quando eu conheci o meu líder, ele conseguiu me dar a oportunidade de expressar, ele me deu a oportunidade de mostrar aquilo que Deus me concedeu, porque a Bíblia disse que você nasceu com talentos, e a Bíblia disse que Paulo escreve que você precisa desenvolver o dom que há em você. E você conseguiu pessoas que enxergou que você tinha talentos. Você percebe, esse líder conseguiu olhar em você e viu que você tinha talentos, e você conseguiu desenvolver o seu ministério, porque alguém te ajudou, alguém se levantou para ajudar o seu ministério. E esse microfone, ele não é cristão, parece que está dando os problemas, agora melhorou. Então o que acontece? Alguém desenvolveu em você a sua liderança. Ficou ótimo agora. Eu observo aqui, irmãos, o tratamento que você tem dispensado ao seu grupo como líder seria o mesmo que você gostaria de receber? A forma que nós tratamos aqueles liderados, você se colocaria na posição dele para ser instruído por eles, da forma que você instrui, da forma que você ensina? Nós temos que pensar um pouco, porque às vezes a gente extrapola um pouquinho, mas Deus quer nos ensinar, nos moldar no papel de liderança. E nós temos que ter empatia, nós temos que entender e se posicionar e se colocar na posição daqueles que nos ouvem. Por quê? Porque se você não tiver empatia, você vai discordar de tudo e de todos. Mas quando você se coloca na posição daqueles que te ouvem, quando você se coloca na posição daqueles que estão atentos à sua voz, ou até mesmo o sofrimento daquela pessoa, ou sentir o sentimento que eles sentem, a fome que eles sentem, a sede que eles sentem, você precisa ter empatia para que as pessoas possam sentir o pulsar do seu coração. Nós estamos falando sobre o líder que ninguém esquece. Hoje mesmo eu lembrei de um líder que eu tive. Ele já descansou do Senhor. Chama Emanuel Mendes, da cidade de Atibaia, um pastor. Todas as terças-feiras, culto de doutrina na igreja, a gente saía quilômetros a pé e subia morros íngremes, de forma que quando chovia dava trabalho para subir. E a gente, eu e ele, um ia atrás e ia devagarzinho subindo, ia para a igreja adorar o Senhor, culto de doutrina. Nós andávamos no mínimo 7 quilômetros para ir, no mínimo, e mais 7 para voltar, toda terça-feira. Quinta-feira nós íamos também, domingo nós íamos também, e tudo isso a pé. E ele marcou minha vida. Num culto em casa, de família, eu havia aceitado Jesus como meu Salvador. Não tinha 3 dias que eu havia aceitado Jesus. Ele falou assim: Vanil, você está com oportunidade. Eu tremi todo. E eu comecei a falar. Só que depois que eu terminei de falar,
nasceu no meu coração aquele desejo de me preparar para me falar alguma coisa. Isso uma terça-feira, uma quarta-feira, culto na casa. E um dia no culto da casa dele, ele me deu a oportunidade de me trazer uma palavra. E eu fui me desenvolvendo. Então ele marcou a minha vida. Quando ele me encaminhou na palavra. Quando ele me mostrou Cristo na palavra. Quando ele ressuscitou dentro de mim aquilo que Deus implantava. Precisei de alguém. E ele foi o líder que eu aprendi. Então cada um de nós temos um líder que nos instrui. O que é liderança? Definir liderança é como tentar definir o amor. Não é fácil. É só através da prática. O amor você não consegue definir a palavra amor. Você não consegue. O amor é Deus, é infinidade, é infinito. Você não consegue centralizar e descobrir, ter um termômetro para medir a temperatura do amor. Nós não temos isso. Mas através da sua prática, do seu convívio com pessoas, a pessoa percebe que você é uma pessoa amorosa. Porque Deus implantou dentro de você o amor. E você tem a empatia de ajudar pessoas. E as pessoas falam, olha, fulano, ela realmente tem um amor de Deus dentro do coração dela. Então, definir liderança é a mesma coisa que definir o amor. Não é fácil. Liderar grupos, liderar uma igreja, não é fácil. Não é fácil. Eu vivi 13 anos liderando uma igreja e sei o sofrimento, a luta que eu tive e vejo o meu pastor presidente, as dificuldades que ele tem. Quando eu falo o líder inesquecível, irmãos, quando eu olho para o meu pastor presidente, eu vejo que ele tem, dentro de pouco tempo, eu acho que ele não tinha 3 anos que ele conheceu o pastor Adalberto Aleluia. Eu acho que não tinha 3 anos. Se tiver muito é isso aí. Porque eu lembro quando eu achei o pastor estava longe, e Deus me colocou ele na minha frente, e eu direcionei ele para esta igreja. Eu falei com Jesus, lá é o único lugar que está precisando dele. Mas só que eu não sabia que o pastor Alberto Aleluia ia ser o bom samaritano na vida dele, que haveria de colocá-lo sobre a sua estalagem, que colocaria sobre o seu animal e levava a curar as suas feridas, porque ele estava traumatizado, ele estava doente. Adalberto ajudou, sarou as filhas dele, deu remédio para ele, alimentou ele e deu ele a oportunidade de iniciar o seu ministério. Então, para mim, eu vejo dentro de todos os líderes que o pastor Gilson passou, Adalberto foi um que marcou a sua história. Todas as vezes que ele lembra de Adalberto, eu vejo lágrimas correndo nos olhos dele. Então eu vejo que foi um que ajudou ele e que marcou a história dele. Nós temos um pastor presidente que tem amor pelas almas e que sabe lidar com as almas, não quer perder as almas, quer ajudar as pessoas, luta por ajudar, porque eu lembro que ele sofreu muito. Para uma pessoa sair de uma posição traumatizada, sem desejo nenhum de fazer a obra de Deus mais, porque se sentiu doente, porque eu conheço a história, mas Deus usou um líder que muitos aqui não conseguem esquecer, o Adalberto Aleluia. Muitos aqui, por mais que queiram, não conseguiram esquecer, porque foi um homem que o ajudou e ajudou muitos que estão aqui. O líder que ninguém consegue esquecer. Eu quero dizer para vocês, para Jesus Cristo liderar, Ele mostrou que era necessário ser servo dos servos. Aqui no livro de Marcos 10:45 fala: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Então o servo é aquele que veio para servir. E Jesus Cristo, como Deus,
Jesus Cristo como Senhor, ele se despojou de tudo que ele era, de toda a sua divindade, e tomou a sua forma do sentimento e corpo, que é antropomorfismo e antropopatismo. Ele tomou a forma humana, deixou a sua glória, deixou tudo para trás, na busca de ser servo para servir a igreja, para servir o seu povo, para libertar um povo cativo que precisava de uma libertação. Porque o pecado conseguiu apagar o brilho de Deus nos homens, mas Jesus Cristo veio e tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nos deu o direito de marcar vidas, de marcar história. Eu conversei com um jovem hoje, e ele me lembrou: Vanilton, eu lembro de você quando fazia a linda cidade, madrugada com Deus. Eu ligava muito para você. Depois de muitos anos, eu encontrei esse rapaz, e ele falou: olha, eu gostava demais. Como que o tempo passa? Hoje não tem mais aquilo. Você fazia madrugada com Deus, você orava, você pregava, você ensinava, e nós ali orávamos. Jesus curava pelo rádio, irmãos. Jesus curava, e Ele cura. Só que o problema de hoje, que não vou generalizar, mas a liderança geral das igrejas eles lutam por dinheiro, eles lutam para obter poder, para se mostrar destaque, eles roubam a glória que é de Deus para si, e Deus não opera, Deus não faz milagre, porque o pecado tomou conta da mente de muitas lideranças. Você vai em alguns lugares, você vê só falando de dinheiro. Existe os neopentecostais, eu não sei, eu estou mudando um pouco o ritmo. Os neopentecostais é sal grosso, é ramo de Jerusalém, é caixinha de fósforo, é banquinho, é tijolo, e de aí vai te vendendo, e você tem que pagar, levando o sacrifício de Cristo, colocando como objeto, transformando o sacrifício de Cristo como um objeto secundário que qualquer um pode usar. Estão brincando com a palavra de Deus. Eu parabenizo cada um de vocês. Nós temos uma liderança comprometida com a palavra. Nós temos uma liderança comprometida com a voz do Criador. Até na escola dominical eu ouvi que no domingo agora pessoas começaram a falar em línguas estranhas e se alegraram no Espírito, porque a lição falava do Espírito Santo. Então, quando a igreja é contagiada pela palavra, o Espírito Santo age, trabalha em nosso favor, resgatando as nossas vidas. Nós temos liberdade de pular, temos. Nós temos liberdade de gritar, temos. Mas quem faz isso é por meio da palavra de Deus. É ela que ressuscita aquele líder que você não consegue esquecer. É a palavra de Deus. O líder que preocupa com a palavra de Deus, ele se coloca na brecha, na
fresta, e toda hora ele está na busca de Deus. Hoje eu estava orando aqui, eu falei com Jesus: Jesus, por favor, eu quero só te adorar. Só que tem momentos que eu sou obrigado a te pedir, porque se eu não te pedir, minha alma morre. Eu preciso pedir ao Senhor a sua graça, força, sabedoria para administrar as nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente tem que pedir a Deus força e sabedoria. Nós vimos aqui algumas pessoas que definiram liderança. Liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. Henri Bennett. Transformar visão em realidade. Outro aqui que definiu liderança. Liderança é aprender a lidar com paradoxos e aquilo que eles representam. Paradoxos. Por que esse rapaz ele dizia isso? Porque muitos pregam o amor, muitos falam em santidade, muitos falam do amor que é maravilhoso, mas chega em casa, espanca a esposa, chega em casa, espanta os filhos, não tem sensibilidade em conversar, dialogar com a família. Isso é um paradoxo. Líderes que ministram uma coisa, mas vive completamente o contrário da sua pregação. Falam de santidade, roda santidade, mas lá fora o pecado já chegou à sua visão. O líder precisa olhar no espelho em todos os lugares de onde ele passar, para que ele possa transferir para as pessoas confiança na sua voz. Nós vimos aqui um rapaz que foi líder num tempo difícil. A capacidade de liderança de Neemias. Neemias foi um jovem que, quando os persas invadiram Roma, Neemias veio junto, e Neemias ficou no palácio. E Neemias foi um jovem que conquistou a confiança do olhar do rei Artaxerxes, e ele se tornou copeiro do rei, homem de confiança do rei. Eu começo a visualizar aqui, irmãos, Deus, repara bem como que Deus é grande e maravilhoso e providencia as coisas quando você menos espera. Deus tira ele de uma situação, coloca no palácio, e no momento que lá Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, quem é que Deus sensibiliza? Aquele que trabalhava de copeiro. A Bíblia diz que Ananias, seu irmão, eu acredito que de vez em quando ia lá visitar o seu irmão, o Neemias. Mas dessa vez ele foi visitar, e nisso ele falou assim: Neemias, a situação do nosso povo está difícil. Houve uma destruição em massa, os muros estão em escombros, tudo destruído, Jerusalém, o templo todo quebrado. O que esse líder fez? Colocou-se a chorar aos pés de Deus. A Bíblia fala que ele orava e jejuava por 4 meses. 4 meses ele orava e jejuava, pedindo a Deus uma direção, o que ele teria que fazer. Até que depois desses 4 meses de jejum e oração, o rei, olha, ele vai servir o rei.
Neemias olha para o rei e diz: olha, rei, a minha cidade e o meu povo sofrem. A minha cidade, os muros estão em escombros. E eu sei, rei, que isso me incomoda. Isso chama empatia, irmãos. Se colocar no lugar do outro. Ele viu sua cidade destruída. Ele viu seus muros em ruínas. E aquele rei, aquele que é copeiro, repara bem para você ver como que Deus trabalha. Aquele que era copeiro do rei se tornou governador, porque o Artaxerxes deu para ele uma carta como governador para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. É por isso que eu digo que Deus está olhando para cada um de nós na nossa posição que estamos. Na hora certa, Deus vai te levantar e te colocar no prumo dele. Deus vai te exaltar no tempo dele. Às vezes tem pessoas que correm de um lado para o outro, procurando estabilidade, ou até mesmo de cidade em cidade para procurar um emprego melhor. Eu era assim. Morei em São Paulo, morei em Curitiba, fui para Joinville e rodava igual besouro, caçando meio para me conquistar alguma coisa. Mas um dia alguém chegou para mim e falou assim: Vanildo, lê este livro, Floresça Onde Está Plantado, um pequeno livrinho. E eu li esse livro. E esse livro conta algumas histórias que nos surpreendem. Ele contou uma história de um jovem mendigo que viveu a vida toda mendigando em cima de uma pedra. Viveu a vida toda em cima daquela pedra mendigando, pedindo